Olá, companheiros e companheiras, que a paz de Jesus possa se fazer em nossos corações, que Deus possa nos proporcionar, durante esses momentos de conversação, instrução necessária que buscamos para a melhoria do nosso procedimento enquanto espíritos encarnados, por que não dizer para a nossa vida como espíritos imortais também. Nós vamos estudar hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, o item 28, em que é uma pergunta formulada por Kardec e respondida por Espírito São Luís em Paris em 1860. Kardec pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? São aqueles que nós chamamos de doentes terminais, né? Na nossa atualidade chamamos de doentes terminais. São aqueles doentes que a ciência já disse que não há como recobrar a sua saúde. Então ele formula a questão da seguinte forma: um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhe o fim? Na semana passada, nós falamos assim muito passageiramente a respeito desse assunto. Na questão passada, nos foi perguntado se deveríamos pôr fim às provas do próximo. Nós falamos naquela época que tudo deveríamos fazer como uma obrigação de cristã que temos como verdadeiros cristãos, de ajudar aqueles companheiros a transporem aqueles obstáculos, aquelas provas às quais foram submetidos, a fim de crescerem espiritualmente. Então nós gostaríamos de fazer uma diferença. Nós falamos em ajudar aquele companheiro a transpor os obstáculos. Há uma diferença muito grande entre ajudar e interferir. Ajudar no sentido de estar ao lado do companheiro, oferecendo o auxílio que estiver ao nosso alcance, né? Sem, no entanto, interferir diretamente no seu livre-arbítrio ou na sua jornada, né? Resolvendo uma prova que, na verdade, ele tem que passar. O Espírito São Luís nos fala o seguinte: quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Então ele pergunta: quem nos daria o direito de interferir ou julgar os desígnios de Deus? Nós sabemos por que Deus levou aquela criatura até aquela situação? Por quê e para quê? Não sabemos. Nós não conhecemos toda a história, toda a trajetória daquela criatura. Mas sabemos que Deus não a levou àquela situação por perversidade, por maldade ou por qualquer outro sentimento inútil, que são características humanas e não divinas. Se Deus levou aquela criatura àquela prova, por mais rude que nos possa parecer, é porque dali espera um fim útil, para que ela possa crescer com aquela experiência. E todos nós sabemos que nós, quando chegamos à Terra, nós temos um tempo de vista mais ou menos, um tempo de vista previsto para estarmos encarnados. Nós antecipamos e, em alguns casos, podemos até prolongar um pouquinho mais essa nossa estada aqui no plano físico. E se nós interferirmos naquela situação, desligando um aparelho ou deixando de dar um remédio para manter aquela criatura ainda encarnada, nós estaremos interferindo diretamente na sua caminhada. Estaríamos decretando a ela a pena de morte. E quem nos daria o direito de interferir dessa forma naquilo que Deus planejou? Então é isso que São Luís pergunta. Então ele continua dizendo: não pode ele, Deus, conduzir um homem à borda do fosso para daí o retirar
a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar de ideias diversas das que tinha? Quantas vezes nós vemos criaturas que tinham um procedimento que nós não aprovamos ou que nós não achamos que seja lícito, e que quando sofrem uma experiência dessa grandeza, retornam à vida com um pensamento totalmente diferente daquele que mantinha antes daquela prova. Criaturas que passam a valorizar muito mais a vida, passam a considerar melhor as pessoas que a cercam, passam a ser mais humanas. Logicamente, há exceções, há aquelas criaturas que retornam daquela situação talvez mais revoltada, ou talvez querendo fazer mais coisas que não faziam antes, porque julgam que o seu tempo de vida está próximo de finalizar. Mas, via de regra, nós temos conhecimento de pessoas que alimentam ideias totalmente diferentes daquelas que mantinham antes daquela prova. Nós temos aí que nos deixa mentir as experiências de quase morte. Aquelas pessoas que estiveram bem próximas do desencarne, né, e quando retornaram passam a encarar a vida de uma outra forma, tirando o melhor proveito daquela encarnação. Então essa é uma das ideias que São Luís coloca para a gente. Ainda que haja chegado o último momento, continua ele, ainda que haja chegado o último momento, um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe seja soada a hora derradeira. A ciência não terá se enganado muito em suas previsões? Quantas vezes nós vemos a ciência dizer que aquela criatura não tem mais chance de cura, nem de recobrar a consciência? Inclusive, criaturas que ficaram diversos muito tempo na situação de inconsciência, na UTI ou no CTI, como se queira chamar, né? E recobram a vida, e a ciência não sabe explicar exatamente como aquilo ocorreu, né? Então a ciência pode ter se enganado muitas das vezes no seu diagnóstico, né? E se nós então anteciparmos a partida daquela pessoa, não estaremos dando chance a ela de recobrar a sua vida, de recobrar a saúde e continuar a sua caminhada, né? Em síntese, nós podemos falar que só quem deu a vida é que pode retirá-la, no caso, Deus. E mesmo assim, se aquela criatura não houver realmente nenhuma chance de cura, aqueles momentos em que ela está inconsciente, o corpo está paralisado, o espírito não o está. O espírito está em constante atividade, podendo estar no plano espiritual ou mesmo ainda no plano físico, cercado de espíritos desencarnados que possam estar orientando aquele companheiro para que seu desencarne se dê de maneira mais suave, de maneira mais tranquila, menos traumática. Poderá aquele espírito estar reunido a outros espíritos ainda encarnados também, com os quais ele tem algumas diferenças a sanar, e dali podem chegar a uma conclusão que, sem que ele precise de uma outra encarnação para realizar aquela reconciliação que é necessária para ele e para aquele outro espírito que lhe é indiferente ou mesmo inimigo. Então nós não sabemos o que se passa por trás daquele cenário que nós só vemos os personagens, mas não conhecemos profundamente a sua história. Então, para o espírita, para o cristão, longe deverá estar a ideia de tentar abreviar a vida de alguém. Vamos fazer o possível para ajudá-lo a transpor aquele momento de maneira serena, tranquila, sem traumas, que se tiver que desencarnar, ele possa desencarnar e ter um despertar tranquilo e ser apoiado pelos amigos espirituais que aguardam o momento do seu desenlace. Sem com isso tenhamos que colocar as nossas mãos, a nossa consciência em serviço da morte, ou mesmo que seja aparentemente para abreviar o sofrimento. Pelo contrário, nós estaremos causando mais sofrimento àquele companheiro, tirando dele a chance que em alguns minutos ele possa se arrepender de toda uma jornada de desengano. O arrependimento é o primeiro passo para a recuperação do espírito. Primeiro nós temos que nos arrepender, depois retomar uma nova caminhada. Se aquele espírito já nessa encarnação já começa a se arrepender, numa próxima sua missão estará um pouco facilitada. Então,
não tiremos dele a chance de sorver até o último minuto a sua vida, a sua encarnação. Por mais árduo e amargo que nos possa parecer o remédio, por mais atroz que nos possa parecer o seu sofrimento e o sofrimento dele e o nosso também, oremos para que Deus faça sempre o melhor e que nós possamos ser parte desse melhor. Muita paz a todos, muito obrigado.